Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia e este é mais um vídeo que está sendo gravado para a disciplina Princípios de Economia. Nesta semana, nós viemos conversando sobre elasticidade, preço, da demanda, da oferta e falamos um pouquinho sobre políticas públicas. Falamos sobre o combate às drogas, o uso de drogas entorpecentes. A gente falou sobre o efeito de tecnologia nos mercados agrícolas. E, de alguma forma, a gente precisa completar essa discussão entendendo um pouco mais sobre intervenções estatais, do governo, no funcionamento do livre mercado, tá? Então, o título dessa aula vai ser mais ou menos um pouquinho sobre o que acontece quando políticas públicas insistem em ignorar aqueles 10 princípios de economia, né? Aqueles que a gente conversou lá no início da disciplina, de que as pessoas enfrentam escolhas conflitantes, de que quando o governo emite moeda demais, há inflação. Então, todos aqueles princípios vão rebater nessas ocasiões em que o governo ignora tais princípios e tenta decidir ele mesmo o que deve acontecer no mercado, tá? Então, a grande mensagem que está por trás dessa aula de hoje é que as pessoas, sejam consumidoras, sejam empresários, elas respondem a incentivos. Se o governo faz alguma coisa, a reação da sociedade muitas vezes em outra direção e possivelmente até eliminando aquele impacto das ações do governo. Então nós vamos começar falando sobre uma política relativamente comum, principalmente ainda em países em desenvolvimento, que é quando um governo decide impor um determinado patamar de preço para se funcionar num determinado mercado, tá? Vamos começar com as políticas chamadas políticas de preço máximo. Qual que é a ideia por trás de uma política de preço máximo? Em determinadas circunstâncias, os governos acreditam ser necessária intervenção para impedir que os mercados operem livremente. As razões alegadas podem variar, mas elas sempre passam por esse tipo de argumento aqui, ó. Os preços de determinados bens nunca devem subir tanto que se tornem proibitivos, inacessíveis para a população mais pobre. Então isso é muito comum de a gente ouvir, principalmente da boca de políticos. A segunda afirmativa é assim: deve haver algum tipo de falha no funcionamento do mercado que está impedindo a expansão da oferta e a quantidade chegar disponível para as pessoas poderem comprar, seja por uma circunstância passageira, seja por um problema permanente. Então, quando você escuta essas duas ameaças aqui da boca de políticos, principalmente de políticos populistas, você sabe que já vem algum tipo de intervenção no mercado. Vamos lá, pessoal, ninguém aqui está argumentando que inexista condições em que o governo precisa intervir, tá? Nós estamos aqui apenas demonstrando que, em determinadas circunstâncias, essa intervenção vai dar errado. Nós vamos tentar entender por quê, tá? Então eu vou contar uma historinha para vocês, que pode parecer distante, mas que tem muito a ver com o que acontece aqui no Brasil também. É o mercado de aluguel de apartamentos na ilha de Manhattan. Manhattan é aquela região da cidade de Nova York das mais caras do mundo, mais cobiçadas do mundo, tá? Pois bem, lá em Manhattan, ao longo dos anos 70, o preço, né, o valor do aluguel de apartamentos foi subindo tanto, seja porque mais e mais pessoas queriam morar ali, seja porque empresas grandes mudavam-se para aquela região, constituíam as suas sedes em Nova York, e o resultado era que muita gente queria alugar apartamentos por ali. Então, quando os preços começaram a ficar altos demais, então só para citar aqui, ó, se demanda e oferta estão se encontrando num patamar muito elevado, imagine um preço de uma kitnet pequenininha, num bairro popular, na periferia de Recife, custando R$ 1.800. Gente, esse é um preço absurdo, é muito caro, muito pouca gente vai dar conta de pagar. Pois bem, então, com esse tipo de apelo, lá na cidade de Nova York,
os políticos, os prefeitos e a Câmara resolveram barrar. Falaram assim, a partir de agora nós vamos passar uma lei e é proibido cobrar por um aluguel de apartamentos pequenos, né, com uma determinada metragem, mas bem pequenininhos, é proibido passar de R$ 1.200. Então criou-se esse teto, esse preço máximo, ninguém vai poder passar daqui. Tá? Uma vez que esse patamar está estabelecido, observe que o que está se fazendo é falar assim, nada disso aqui pode acontecer, inclusive aquela circunstância que antes estava, entre aspas, em equilíbrio. Então, fixou-se um preço máximo que estava abaixo do ponto de equilíbrio. E isso faz todo sentido, né? Porque se fixasse um preço máximo acima do preço de equilíbrio, era como se dissesse assim: ninguém pode passar desse patamar. Ora, mas naquele caso, o mercado funcionando livremente estaria aquém daquele patamar. Então, essa política seria inócua, ela não teria efeito nenhum, tá? Tá, então o que se fez é fixar um preço máximo que, na verdade, estava abaixo daquele preço de equilíbrio que o mercado funcionando livremente tenderia a vigorar. Agora, observe o que acontece nesse caso. Ao fixar um preço máximo, a gente sai com esse preço, vai até a curva de oferta e fala assim: bom, já que o preço está nesse patamar, muitas pessoas, donas de apartamentos, vão falar assim: não vale a pena. Eu alugo meu apartamento, a pessoa vai lá, não cuida muito bem dele, e o valor que eu vou receber não está sendo suficiente para eu manter bem meu apartamento ou para eu ter a rentabilidade que eu queria. Então, apenas 500 mil pessoas, né? 5 centenas de milhares de pessoas, 500 mil pessoas conseguem alugar seu apartamento. Por quê? Porque a oferta vai responder a esse preço que foi imposto. A quantidade ofertada vai ser aqui. Saindo desse preço e indo até a demanda, a gente vai descobrir qual é a quantidade demandada. Então, batendo aqui, a gente desce, opa, 1.100.000 pessoas, ou 11 centenas de milhares de pessoas, 1.100.000 pessoas estão querendo comprar, alugar apartamento a esse preço de R$ 1.200, ou equivalente a R$ 1.200. Essa diferença toda aqui, gente, de 600 mil pessoas, vai ser o número de pessoas que vão ficar sem apartamento. Tá, então, ao tentar ajudar a população, fixando um preço máximo, eu atendi muito bem, se beneficiaram muito 500.000 de pessoas. Mas 600 mil pessoas queriam alugar apartamento a esse valor aqui e não conseguiam. Então, gente, a política acabou beneficiando muito a 500 mil pessoas e a prejudicar bastante 600 mil pessoas, porque queriam e não conseguiam alugar apartamento naquele valor. Tá, então cria-se aí uma espécie de uma capacidade ociosa. Muita gente que talvez pudesse auxiliar ou ofertar os seus apartamentos desiste de fazê-lo e a demanda está sendo muito maior, então há uma escassez no mercado. Ao mesmo tempo, você tem um monte de gente tentando alugar e não conseguindo, e você tem também um monte de apartamento fechado. Tá, então, essa situação aqui, que existia antes, é ideal? Não, mas pelo menos você tinha 700 mil pessoas conseguindo alugar o apartamento. Então, ao tentar ajudar na situação, o que o governo acabou fazendo foi criando uma bagunça. Esse tipo de política aqui, gente, é real, ela aconteceu, tá? E como é que a situação se desenrolou com os passar dos anos? Muitas vezes as pessoas alugavam por um valor de R$ 1.200 e relocavam para outros de forma informal, cobrando 1.300, 1.400, 1.700, 2.000, 2.500 e assim vai. Tá? Então, as pessoas começaram a burlar a lei. Outro efeito que aconteceu é que esses 500 mil apartamentos que continuavam no mercado depois da criação da lei acabaram sendo os piores. Eram os apartamentos que estavam menos bem mantidos, com infiltração, com, enfim, com vários tipos de problema, em bairros mais violentos e tudo mais.
Tá? Então, esse é o tipo do exemplo de uma política pública que chega tentando proteger as pessoas do livre funcionamento de mercado e acaba gerando um monte de efeitos colaterais indesejáveis, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui na nossa consolidação do que aconteceu. Interpretando o diagrama. Se operasse livremente, o mercado elevaria o preço até o seu nível de equilíbrio, R$ 1.800, em que a quantidade demandada e a quantidade ofertada seriam iguais. R$ 700 mil, desculpa, porque está 7 mil, mas 700 mil unidades alugadas, tá? Preocupado com o custo da moradia para as famílias mais pobres, o governo de Nova York foi lá e decretou um preço máximo, R$ 1.200, pelo apartamento de 1 quarto, com certas características bem mínimas ali de aquecimento, luz e água. Com a imposição, muitos proprietários não colocavam mais seus apartamentos para alugar. Há uma enorme escassez permanente no mercado de aluguéis. Então começa a faltar aluguéis para serem apartamentos para serem alugados. Então o que acontece é que a qualidade média dos apartamentos que continuaram disponíveis foi ficando cada vez mais baixa. Então o que a gente vê aqui é que a intervenção de governos nos mercados precisa ser muito prudente, precisa tomar muito cuidado para não acabar gerando uma série de efeitos colaterais contrários e às vezes mais graves do que aquele problema que ele encontrou inicialmente, tá? Muito bem, então vamos continuar com o nosso manual do político sem noção aqui, tá? Que é o que está acontecendo aqui muitas vezes. Tá? Então, vamos falar agora, a gente falou da política de preço máximo, vamos falar da política de preço mínimo. Ora, preço mínimo? Peraí, o governo vai estabelecer um preço que não pode ser abaixo daquele X? É exatamente isso, tá? Então, determinadas circunstâncias, os preços de um determinado bem não deveriam cair tanto que prejudicassem os produtores, os ofertantes ou a população mais pobre. Então fala assim, não, se o preço cair demais, esse pessoal vai parar de produzir, vai sair do mercado. Então eu quero proteger, sei lá, por exemplo, o produtor de leite de uma região rural, eu quero proteger a indústria de hortifruti granjeiros de uma determinada região metropolitana e tal. Então eu falo, pronto, é proibido vender tão barato o leite. Eu vou colocar um preço mínimo e a partir daquele valor, qualquer pessoa que quiser vender para mim, eu, Estado, né, eu, governo, eu vou lá e compro, eu pago, tá? A outra argumentação é falar assim, deve estar acontecendo alguma falha no funcionamento do mercado e que está gerando uma oferta excessiva, ou então impedindo a demanda de crescer. E daí a gente está vendo essa situação que o governo tem que intervir, tá? Então, os políticos vão usar esses argumentos aqui para propor uma política de preço mínimo. Agora vamos ver na prática o que é uma política de preço mínimo, tá? Suponha que a gente estivesse aqui num país, sei lá, num país bem pobre da África, a gente tivesse aqui um mercado em que o salário mínimo era de R$ 300. Tá? Então você tem lá um salário sendo negociado com a população R$ 300. É muito pouca coisa, a gente sabe que quem consegue viver com R$ 300 é muito pouco e tal. Só que se a demanda está aqui e a oferta está aqui, a livre operação do mercado está levando esse preço a R$ 300. Aí vem o governo e fala assim, ah não, em todo país do mundo tem salário mínimo. Então a gente aqui também no nosso país vai estabelecer um salário mínimo. A partir de agora, ninguém pode contratar uma pessoa para receber menos de R$ 450. O que acontece se para um mercado que está operando a R$ 300, se a gente fala assim, ninguém pode ir abaixo de 450. Então toda essa região que está abaixo da linha não pode existir, passa a não operar. Ora, saindo de 450 e indo até a demanda, aí são as empresas que contratam as pessoas. Vai falar assim, não, está muito caro, eu só vou querer contratar 5 milhões de pessoas. As empresas conjuntamente reconhecem que aquele valor da mão de obra está muito alta, falam assim, nós vamos contratar menos.
Por outro lado, a R$ 450, a quantidade de pessoas que estão querendo trabalhar é muito maior. Então a gente tem aqui, ó, 11 milhões de pessoas querendo trabalhar, quando apenas 5 milhões de pessoas conseguem emprego. Toda essa turma aqui, ó, 6 milhões de pessoas, são os desempregados. Então, aqui eu não estou dizendo que eu sou contra uma política de salário mínimo, ou que a gente deveria acabar com a política de salário mínimo. Não é isso. É que se um governo começa a fixar salários mínimos muito altos, sem dar tempo para o mercado se ajustar, o que ele vai fazer é a diferença cada vez maior entre a quantidade de pessoas que estão trabalhando e a quantidade de pessoas que estão buscando trabalho. Então, uma política de salário mínimo agressiva demais tende a gerar desemprego, tende a gerar mais e mais pessoas procurando, sem sucesso, uma ocupação remunerada, tá? Então vamos ver a interpretação desse diagrama aqui embaixo. Se operasse livremente, o mercado reduziria o preço até seu nível de equilíbrio, em que a quantidade demandada e a quantidade ofertada seriam iguais. 7 milhões de pessoas empregadas. Tá? Isso é ideal? É isso que eu defendo? Não. Estou mostrando como que o mercado funciona. Ele vai ver quantas pessoas estão querendo trabalhar por R$ 300 e vai ver quantas pessoas que as empresas estão querendo contratar a R$ 300. E aqui bateu, tá? 7 milhões de pessoas empregadas. Se o governo de uma hora para outra obriga que o salário mínimo suba 50%, olha só, sair de 300 para 450 é aumentar 150. Aumentar 150 comparado com 300 é aumentar metade, né? Passar para 450 é dar um aumento de 50%. Um salto tão violento como esse no valor do salário mínimo tende a fazer com que 2 milhões de pessoas percam o emprego imediatamente e que o total de desempregados saia de 4 milhões e vá para 6 milhões. Tá? 6 milhões acabam sendo desempregados. 11 menos 5 dá 6. Antes você tinha 7 milhões de pessoas empregadas e, sei lá, possivelmente muito mais gente querendo trabalhar. Agora você tem com certeza 6 milhões de pessoas procurando emprego sem conseguir. Tá? Preocupado com o valor excessivamente baixo do salário, o governo, aqui eu estou falando do governo brasileiro, mas no meu exemplo aqui que eu expliquei para vocês, esse valor já estaria desatualizado para o caso do Brasil. Então eu citei como se fosse um país africano ou um país de outro lugar da América Latina. Tá? Então o governo vai lá e resolve dar um salto no valor do salário mínimo para 450. Com essa imposição, muitos empresários desistem de contratar ou se mantém na informalidade, né? Contrata sem carteira assinada. Há um desemprego enorme e isso pode perdurar por décadas a fio, gerando o que a gente chama de desemprego estrutural, quando as pessoas passam tanto tempo sem ter emprego que acabam desaprendendo as habilidades que têm e fica cada vez mais difícil arrumar uma ocupação para essas pessoas, tá? Então esse tipo de política faz o quê? Faz com que o mercado informal acabe empregando a maioria das pessoas, pagando muito pouco e oferecendo posições muitas vezes com risco para a saúde e tudo mais. As pessoas desempregadas há mais tempo se tornam inempregáveis por perderem suas habilidades, sua saúde, até seu equilíbrio emocional. E o crime passa a contar com um amplo mercado de mão de obra de baixíssimo custo. Então, obviamente, gente, aqui a gente não está sendo contra a política de salário mínimo. A gente está dando a mensagem é que um governo não pode simplesmente, numa canetada lá em Brasília, fazer o salário mínimo explodir lá para cima. Porque o resultado disso é imediato aumento do desemprego. Um monte de gente acaba perdendo a sua ocupação. Então, esses dois exemplos que a gente deu é para a gente começar a pensar que o governo precisa ter equilíbrio, ele precisa cuidar para que suas ações não acabem gerando mais efeitos negativos do que efeitos positivos, tá? Então, vou sugerir que quem está vendo esse vídeo faça uma pausa,
levante, vá beber uma água, dê uma caminhada, e a gente vai continuar logo em seguida com o nosso segundo exemplo, nossa segunda interpretação das intervenções do governo no mercado, ok? A gente retoma dentro de um minutinho, mas é sempre bom fazer uma pausa, pensar um pouquinho sobre o que foi explicado e depois retomar, soltar a pausa e ver a segunda parte desse vídeo. Muito bem, pessoal, retomando, então, agora nós vamos falar de um segundo aspecto da intervenção do governo nos mercados, tá? Eu preciso fazer uma rápida explicação antes de descrever essa ilustração aqui, porque eu acabei usando o termo incidência tributária de uma maneira imprecisa. Pessoal, na linguagem da contabilidade, da própria justiça, a incidência de um imposto, né, a ocorrência de um imposto, ela está baseada em um fato. Pode ser uma transação, pode ser, enfim, uma série de possibilidades. Aqui eu estou usando o termo incidência tributária de uma maneira meio equivocada, tá? Nas nossas fichas de aula. O que eu queria dizer aqui era a responsabilidade pelo recolhimento. Então, só para dar dois exemplos aqui, quando a gente compra uma refrigerante numa padaria, ou quando a gente compra um automóvel numa concessionária, a gente tem, perdão, no caso do automóvel não. Quando a gente compra uma roupa, uma peça de vestuário numa loja, quem vai recolher a parte do imposto que está lá dentro, né, inserida no preço que a gente paga, quem vai mandar para o governo é a própria loja. A loja é responsável por fazer o recolhimento do imposto a partir da sua compra de um sapato, de uma camisa ou então de 1 litro de leite na padaria, tá? Em outros tipos de transação, é você, comprador, é quem faz o recolhimento. Então, aquele caso que eu falei do automóvel, você compra um carro e aí a concessionária recolhe os impostos relativos à produção do automóvel. Mas você, que vai dirigir o carro, tem que fazer o recolhimento do imposto chamado IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A mesma coisa acontece quando você compra um imóvel. Ao comprar um imóvel, o comprador tem que ir lá e recolher um imposto sobre a transferência de imóveis e também tem que passar a recolher o IPTU, né, o Imposto sobre Propriedade de Terrenos e de, enfim, propriedades urbanas, tá? Tá. Então, quando a gente está falando nessa ficha de aula aqui sobre incidência tributária, por favor, entenda, corrija para entender assim, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, tá? Tá, então vamos lá. Para financiar as suas operações, os governos, os estados, eles estabelecem impostos que podem incidir sobre o consumo, sobre a renda, sobre a produção. Aqui a gente vai dar ênfase aos impostos que incidem sobre o consumo e que a gente vai tentar demonstrar abaixo como que funciona, tá? Então, o que nós vamos ver nos próximos minutos é o que acontece num mercado se antes não existisse imposto, não existisse o tributo, e qual que é o efeito da criação de um imposto para um funcionamento daquele mercado, tá? Ok, então vamos começar aqui, ó. Independentemente de quais as justificativas políticas, sociais, o fato é que os impostos são cobrados em qualquer lugar do mundo. E eles tendem a afetar tanto o consumidor quanto o vendedor produtor, tá? A gente pensa que é só o consumidor que paga, o que eu vou mostrar aqui é que muitas vezes tem ali uma queda de braço para ver quem vai pagar o imposto. A incidência do imposto, e aqui corrigindo, né, mais uma vez, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é irrelevante, ou seja, é indiferente. Em certos casos de impostos sobre o consumo, terão efeitos equivalentes impostos de um mesmo valor pré-definido que incidam sobre o consumidor ou sobre o vendedor. Então, vamos entender o que essa frase aqui está falando assim.
Se eu tenho lá a negociação que é a compra de um sorvete. Para comprar o sorvete agora, você vai ter uma lei dizendo assim: se o consumidor comprar o sorvete, vai ser a sorveteria que tem que recolher 50 centavos para cada sorvete vendido. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é falar assim: não, a partir de agora, todo consumidor que comprar o sorvete, ele vai ter que colocar ali uma moedinha numa caixinha do imposto sobre o sorvete. Então, ele, consumidor nesse caso, teria que fazer o recolhimento do imposto, tá? Então, nós vamos tentar mostrar por esse exemplo aqui, primeiro, que quem é o responsável pelo recolhimento do imposto não importa tanto. Então, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro diagrama aqui, vamos entender o que está acontecendo, tá? Aliás, antes de a gente começar com esse diagrama, deixa eu começar com um meu aqui, tá? Vou desenhar um aqui do lado, e aí talvez a situação fique mais fácil de visualizar. Suponha lá que você tenha preço, quantidade, né? A oferta e a demanda por sorvetes. Então, aqui a gente está desenhando um mercado comum, tá? Pois bem, vamos dizer que essa situação de equilíbrio aqui, em que as duas curvas se encontram, ela estava em vigor antes da criação de um imposto, tá? Então, esse era um mercado livre de impostos. Nesse caso, o valor que é pago pelo consumidor, vamos dizer R$ 3, é exatamente o mesmo valor que fica no bolso do vendedor. Ele de fato fica com R$ 3 para cada sorvete que ele vendeu. E o consumidor paga exatamente R$ 3. Se eu criar um imposto, o valor que o consumidor paga, R$ 3, vai ser diferente do valor que fica com a sorveteria, né? Vamos dizer que o imposto seja de 50 centavos, então, se eu pagar R$ 3, a sorveteria tiver que recolher 50 centavos, ela só vai ficar com 2,50. A mesma coisa aconteceria se eu dissesse assim, não, o consumidor paga R$ 3, mas na verdade ele tem que pagar 50 centavos para o governo. E aí ele só vai dar 2,50 para a sorveteria, tá? Seja como for, na hora que a gente cria um imposto, o que acontece é que há uma bifurcação. O preço pago pelo consumidor, vou desenhar duas setinhas aqui, ó, uma setinha indo para cima, uma setinha indo para baixo. O preço pago pelo consumidor passa a ser 1, e o preço que fica no bolso do vendedor passa a ser outro. Havendo um imposto, o valor que fica com um e o valor que é pago pelo outro são diferentes. Por quê? Porque a diferença é o imposto. Então aqui, ó, eu estou registrando um exemplo do caso de um imposto de 50 centavos sobre cada transação. Olha só, na hora que criar esse imposto, a reação do vendedor é falar assim, não, a partir de agora o sorvete custa R$ 3,50 e você, consumidor, que compre se quiser. Só que aí o consumidor pode falar, ah, quer saber? R$ 3,50 está muito caro, eu vou tomar um refrigerante em vez de comprar sorvete. Tá, então vai ter uma queda de braço entre as duas partes. Quem é que fica com essa história? Do jeito que eu desenhei aqui essa curvinha, a gente vê que houve uma bifurcação. O consumidor vai pagar um pouco mais, vamos dizer que seja R$ 3,30, e o vendedor vai ficar com um pouco menos, vamos dizer que seja R$ 2,80. A diferença tem que ser os 50 centavos do imposto criado. Mas se vai ser R$ 3,40 e R$ 2,90, R$ 3,10 e R$ 2,60, qual que vai ser qual parte que vai subir mais ou descer, vai depender de uma queda de braço. E essa queda de braço já está desenhada na inclinação dessa curva, lembra? Se essa curva de demanda fosse assim, o que a gente estava dizendo é que essa era uma demanda inelástica, ou seja, o consumidor paga independente de qual seja o preço, porque ele precisa muito daquele produto. Por outro lado, se a curva de demanda fosse deitadinha assim, o consumidor seria muito elástico, né? Ele falaria, ah, não aceito, está muito caro, prefiro não comprar. Tá, então,
a gente vê que com a criação do imposto há uma bifurcação no valor pago por um lado e o valor recebido por outro. Nesse primeiro caso aqui, a gente falou assim, suponha que quem é responsável pelo recolher o imposto seja o consumidor. Para o consumidor, um imposto a mais ia ser como se fosse uma mordida na sua renda, uma perda de renda. Ah, mas uma perda de renda vai provocar um deslocamento da curva de demanda para a esquerda. Então, a curva de demanda vai descer até um certo ponto em que a distância entre esses dois pontinhos aqui seja de 50 centavos. Tá, então, olha o que aconteceu. Criou-se o imposto, o valor pago pelo consumidor passou a ser R$ 3,30 e o valor que ficou no bolso do vendedor passou a ser R$ 2,80. Essa diferença aqui são os 50 centavos do imposto por unidade vendida. Mas olha aqui o que acontece, gente. Na hora que se cria um imposto, o mercado que antes negociava 100 mil unidades passou a negociar só 90 mil unidades. Então, os impostos eles têm um poder muito preocupante de inibir negócios. Eu sei que a gente precisa recolher imposto para pagar por sistema de saúde público, para pagar pelo policiamento das ruas, para pagar sobre um tanto de coisa. Mas quando a gente cria impostos sobre o consumo, a gente precisa lembrar que a gente acaba prejudicando o funcionamento daquele mercado. A gente consegue ver também por esse diagrama aqui, que se o imposto é de 50 centavos, então essa área aqui, essa linha aqui, essa distância aqui é de 50 centavos, né? A nova quantidade consumida, né, é essa aqui de 90 mil unidades. Então, se eu fizesse o cálculo dessa área retangular aqui, eu saberia quanto que está sendo arrecadado de imposto. 50 centavos por unidade e 90 mil unidades vendidas. Então, eu sei que esse imposto gerou 45 mil reais de arrecadação. Como é que eu sei isso? Ora, 50 centavos é 0,5, que é meio. Meio vezes 90 mil vai dar metade de 90 mil, que é 45 mil reais, tá? Então, o que a gente vê é que esse diagrama nos permite ter uma estimativa de quanto que vai ser arrecadado. No entanto, a gente também consegue ver que agora esse setor não vende mais 100 mil unidades por mês. Agora ele só vende 90 mil unidades por mês. Então, olha só, gente, se esse imposto fosse ainda maior, vamos dizer que seja R$ 1, aí a gente teria que vir para uma distância maior entre essas duas curvas. Ou seja, a gente ia fazer o mercado encolher ainda mais. Se o imposto fosse ainda maior, a gente teria que vir uma distância ainda maior entre essas duas curvas. E aí o mercado ia encolher ainda mais. Então, ao criar impostos muito pesados, o que uma economia como a economia brasileira faz é deslocar o nosso ponto de equilíbrio para a esquerda. Os consumidores pagam cada vez mais caro por uma quantidade cada vez menor de serviços. Então, a gente está vendo aí que impostos têm limite para quanto você pode cobrar. E ao cobrar demais, você pode chegar a uma situação que o preço está tão caro que as pessoas não mais conseguem pagar. Imagine quantos celulares você compraria se você não tivesse uma carga de impostos, como é a do Brasil, de celulares, de mais de 65%. Olha o que eu estou falando, gente. Se você compra um celular no Brasil por R$ 1.000, você está pagando 650 de impostos. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, né? Mas vamos voltar aqui só para a gente ver um dos argumentos que a gente falou agora há pouco. A gente falou sobre a incidência, na verdade, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, tá? Vamos agora ver o caso em que o vendedor é obrigado a recolher para o cofre estadual o ICMS, né? Que é o caso mais comum, é o que acontece, tá? Então, agora eu vou lá e compro o sorvete e só quero saber do preço que eu estou pagando. Quanto daquele preço que vai ficar para o vendedor, quanto que vai ficar para o governo, a sorveteria que se vire lá para fazer o recolhimento do imposto, tá? Mais uma vez,
a partir da criação de um imposto de 50 centavos, o preço bifurca. O preço pago pelo consumidor é mais alto, o preço recebido pelo vendedor é mais baixo. E até quando que ele vai bifurcar? Até o ponto em que a diferença dessas duas curvas deu o valor unitário do imposto. Porque aqui, ó, agora, o consumidor paga R$ 3,30 e o vendedor paga R$ 2,80. Opa, mas ficou igualzinho. Igualzinho lá em cima. Sim, ficou igualzinho lá em cima porque eu desenhei essas curvas com a mesma inclinação. Mas você não precisa acreditar em mim agora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que acontece se as curvas tiverem diferente inclinação, tá? Tá, só que nesse caso aqui, quem ficou responsável por recolher o imposto foi a sorveteria. Essa responsabilidade para o vendedor de sorvete é como se fosse um custo a mais. Custo a mais provoca um deslocamento da curva de oferta para a esquerda. E até onde que essa curva de oferta vai se deslocar? Até o ponto em que a distância vertical entre a nova curva de oferta e a velha curva de oferta aqui seja de 50 centavos, porque é o valor que o governo estabeleceu para o imposto, 50 centavos por unidade, tá? Então, o que a gente vê é que se é a curva de oferta que está deslocando, se é a curva de demanda que está deslocando, não faz a menor diferença, porque no final das contas, a quantidade que está sendo negociada caiu de 100 mil para 90 mil unidades, a arrecadação passou a ser 45 mil reais, 90 mil unidades vezes 0,50, então essa área aqui desse retângulo é de 45 mil reais, e o valor pago pelo consumidor passou a ser 3,30, o valor que fica no bolso do vendedor passou a ser 2,80. Se é a curva de oferta que desloca para a esquerda ou se é a curva de demanda que desloca para a esquerda, nesse caso, não fez nenhuma diferença. Por quê? Porque não é a responsabilidade pelo recolhimento que vai definir quem ganha a queda de braço, de quem é que paga quanto dos 50 centavos, tá? Aqui, nesse caso que a gente deu, tá na cara, ó, que o consumidor pagou mais. Dos 50 centavos, ele antes pagava R$ 3, agora ele paga 3,30. Então ele pagou 30 centavos dos 50. O vendedor antes recebia R$ 3, agora ele só fica com 2,80. Então ele perdeu 20 centavos. Então nessa queda de braço aqui desses primeiros exemplos, quem ficou mais prejudicado foi o consumidor. Ora, se você não tiver convencido disso, e é bom que não esteja, vamos desenhar essas curvas ligeiramente diferentes. Vamos partir do exemplo que nós estejamos no meio do verão pernambucano. Temperaturas de 42 graus na sombra. Aquele calorzão que a gente custa aguentar. Nessa hora, eu desenhei aqui uma curva de demanda mais em pé, mais próxima de uma vertical. Aí o que acontece? Criado um imposto de 50 centavos, a demanda está se deslocando aqui para a esquerda e ela vai se deslocar até que ponto? Até o ponto em que essa distância seja de 50 centavos. Quando isso aconteceu, olha só, gente, o resultado. Antes o consumidor pagava R$ 3, o vendedor recebia R$ 3. Agora o consumidor paga R$ 3,40 e o vendedor fica com R$ 2,90. A diferença continua sendo 50 centavos, só que agora 40 centavos foi o prejuízo do consumidor e apenas 10 centavos foi o prejuízo do vendedor. Então, gente, num mercado em que a demanda é inelástica, o ônus dos impostos fica nas costas de quem? Ora, de quem pode menos, de quem tem menos força, de quem precisa do produto. Ou seja, se a curva de demanda é mais em pé, significa que o consumidor tem mais necessidade e aí o vendedor acaba conseguindo repassar para ele o ônus. A maior parte do peso dos impostos fica com o consumidor. Só um pedacinho, né, 10 centavos de 50 centavos que ficou nas costas do vendedor. Gente, quais mercados são como esse aqui?
energia elétrica, gasolina, gás de cozinha, conta de luz, passagem de ônibus, tudo isso aqui, o cidadão não tem como se livrar. Se o governo cria imposto, o preço para o consumidor sobe. Quem paga o peso maior dos impostos no Brasil é o consumidor. Por quê? Porque grande parte da nossa tributação é sobre produtos que a demanda é inelástica, ou seja, que o consumidor não tem alternativa. Tá, mas só para completar o nosso argumento, vamos ver se a gente fosse criar esse imposto no meio do inverno pernambucano. No inverno pernambucano, chove 4 vezes por dia, 5 vezes por dia. Ninguém aguenta tanta chuva. Aí, nessa hora, se o governo cria um imposto sobre sorvete, a turma fala assim, quer saber? Ele nem estava com vontade de tomar sorvete mesmo. Então, se ele criar um imposto de 50 centavos nessa hora, o que vai acontecer? A curva de demanda, mais uma vez, se desloca até o ponto em que essa distância fique de 50 centavos. Mas nesse segundo caso, repare que a demanda está deitadinha, está mais horizontal. Resultado é que essa distância aqui indica o ônus do imposto ficando principalmente com o vendedor. E o consumidor fica só com 10 centavos. Então inverteu as bolas. No caso lá de cima, a gente tinha uma demanda bem em pé. E aí, resultado, o consumidor que pagava 3 passou a pagar 3,40, o vendedor que recebia 3 passou a ficar só com 2,90 no bolso. No segundo caso, olha qual a diferença dessas curvas. Olha, essa bem em pé e essa aqui bem deitadinha, mais horizontal. Então, nesse caso, o consumidor que pagava 3 passou a pagar 3,10, o vendedor que ficava com 3 ficou só com 2,60. Então, ele perdeu 40 centavos dos 50 que viraram impostos, tá? Mais uma vez, em todos esses casos, o mercado diminuiu de tamanho. Antes se vendia 100 mil unidades, agora 90 mil unidades. E com 50 centavos por imposto, vezes 90 mil unidades, 45 mil reais. Então, o governo não quer saber se quem vai pagar é aqui, é o produtor, ou se quem vai pagar é como lá em cima, no caso do vendedor. Lá em cima, ó, quem vai pagar, perdão, aqui é o caso do consumidor. Ele antes pagava 3, passou a pagar 3,40, tá? Tá, então o que a gente está mostrando aqui é o seguinte: os governos cobram impostos? Cobram. Só que o governo no Brasil cobra impostos sobre o consumo de bens cuja demanda é inelástica. E com isso, quem fica com o ônus, quem assume a responsabilidade maior pelo imposto, acaba sendo os consumidores na forma de preços muito mais altos, tá? Então, só para concluir, as distâncias verticais entre as retas de demanda inicial e final são as mesmas em ambos casos, 50 centavos, que equivale ao valor do imposto por unidade. O que mudou de um caso para o outro foi o poder de barganha de consumidores e vendedores ao longo das estações do ano. No verão, o consumidor estava tarado, louco, ansioso para comer, para tomar um sorvete. No inverno ele não estava nem aí, tá? Então, no verão, a sua sensibilidade ao preço era pequena, ou seja, uma demanda inelástica. Já no inverno, os poucos consumidores que apareciam exigiam preço mais baixo, sob risco de não comprar. Então, a demanda ali estava muito elástica, tá? De toda forma, o ônus do imposto não vai ficar sempre com o consumidor ou sempre com o produtor. O que vai definir isso vai ser a inclinação da curva de demanda. Em outras palavras, o quanto desesperado por aquele produto que um determinado cidadão é. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, pessoal, e no nosso próximo encontro, na quarta-feira,
a gente volta a falar sobre esses exemplos e eventualmente tirar algumas dúvidas, ok? Um grande abraço para todos e até a próxima!